Gerdau, o futuro se molda. Parabéns, Minas Gerais, pelos 300 anos. Homenagem da Assembleia Legislativa. O movimento das Montanhas de Minas inspira o movimento do Grupo Sada. Um oferecimento Setra BH. Luz, câmera e ação. Senta aí que a nossa história já vai começar. Era fim do século XIX. A recém-inaugurada Estrada de Ferro Leopoldina, a primeira ferrovia de Minas Gerais, levava a modernidade e o progresso empurrado pelas locomotivas. Já na década de 1920, em uma das paradas dessa Maria Fumaça, uma câmera chegou a Cataguases, na zona da Mata Mineira, e quase por acaso foi parar nas mãos do jovem eletricista Humberto Mauro. Ele chega ao cinema porque ele troca uma coleção de selos que ele tinha com uma senhora da cidade que tinha uma câmera, uma Kodak, a câmera de fotografia. O interesse pelo assunto fez com que Humberto conhecesse o fotógrafo italiano Pedro Comello, que vivia na cidade. Era o encontro que faltava para que fossem gravadas as primeiras cenas do cinema brasileiro. E os dois iam ao cinema juntos, aqui, ficavam vendo os filmes americanos, correm, que um dia um falou para o outro, a gente pode fazer a mesma coisa que esses americanos. E dito e feito, acabaram rodando o primeiro filme, o Valadião Cratera, enfim. E aí deu sequência ao ciclo de Cataguases. Na década de 30, Humberto vai para o Rio de Janeiro e entra para a história como o principal cineasta do país. Só entre documentários foram quase 300 produções. E o legado dele ainda está vivo na cidade, que em 2010 foi cenário para a filmagem do clássico Meu Pé de Laranja Lima e se tornou um polo do audiovisual brasileiro. Cataguases acaba virando um set de cinema, é uma cidade de locação e é feito o polo do audiovisual e são realizados inúmeros filmes brasileiros aqui nos últimos anos, enfim. Eu acredito que o espírito de Humberto Mauro continue na cidade. Pelos mesmos trilhos que trouxeram a câmera que inaugurou o cinema brasileiro, chegaram também arquitetos que projetaram casas e edifícios modernistas entre 1940 e 1960. Exceção entre as cidades do interior brasileiro, Cataguases entra na rota desse novo estilo que queria romper com as influências estrangeiras sobre as construções no país. Esse é um imóvel referência do modernismo no Brasil. Tá? Nós tivemos, a Cataguases foi privilegiada e Cataguases recebeu esse presente. São vários imóveis, são 16 imóveis da característica do modernismo. Estamos em uma das obras que se tornaram referência desse período, a casa onde fica o Centro Cultural Cicobi Coopermata, projetado por Francisco Bolonha. Aonde houver uma universidade de arquitetura e urbanismo, essa casa certamente será citada e o movimento modernismo em Cataguases também será citado. Da Zona da Mata para o Campo das Vertentes, chegamos à cidade que carrega no nome a homenagem a um dos maiores heróis da história brasileira, Tiradentes. A então Vila de São José foi a terra natal de Joaquim José da Silva Xavier, personagem central da Inconfidência Mineira. Porque o Padre Toledo era uma figura que congregava os conspiradores dessa região. E muitos fazendeiros e ricos mineradores se agruparam em torno do Padre Toledo, sem contar que o próprio Tiradentes nasceu no território da Vila de São José, hoje que leva seu nome.
Caminhar por Tiradentes é uma aula de história. A arquitetura colonial e o patrimônio barroco, praticamente intactos, são um convite ao passado. O Tiradentes é um patrimônio, sem dúvida alguma, uma cidade pequena, um conjunto arquitetônico pequeno, mas que ficou preservado, tanto pela decadência, pela falta de dinheiro, mas que foi importante, por outro lado, que manteve esse conjunto arquitetônico tal qual ele era no final do século XVIII, começo do século XIX. E isso deu um charme enorme à cidade. Ruas que respiram e inspiram arte. Em uma dessas charmosas esquinas, ouve-se uma música. É o popular Chico Curió, uma personalidade da terra que está sempre com seu violão, desde os 7 anos de idade. Nós era 12 irmãos. Meu pai deu um cavalo para todos. Quando chegou em mim, que ele foi me dar o cavalo, eu falei, não quero cavalo não. Meu pai é dos homens antigos, sistemáticos. Então o que você quer? Eu quero um violão. Ele falou, não quero saber de mau elemento aqui em casa não. Hein? Chico resistiu às vontades do pai e nunca mais se separou do violão, assim como Tiradentes, que mantém sua essência e resiste ao passar do tempo. O mineiro é aquele que te viu uma vez na vida e no segundo encontro te dá aquele abraço caloroso de melhor amigo. E eu adoro esse jeito mineiro, nosso acolhedor de ser. Tenho muito orgulho de ser mineiro. Atrás de nossas montanhas temos excelente gastronomia. E além de tudo, nunca perdemos o trem. Tem uma coisa que me acompanha todo dia, é um queijinho, pão de queijo no café. Isso torna o meu dia muito especial. Com certeza, nosso sotaque, nosso jeitinho especial de falar é o que eu mais amo. Ei, fi, chega aí. Vem tomar um cafezinho, comer um queijinho, que a prosa tá bom demais, sou. O que me orgulha de ser mineiro é porque o mineiro é uma pessoa do bem. E o que eu mais gosto de Minas Gerais é porque é tudo pertinho. É ali. Eu orgulho de ser.